rádio. Vem daí, José Pedro. Ele sozinho já está se dizendo. Olha, e atenção, que não podem passar assim, nem assim de lado, tem que ser sempre assim. Como o jogo do limbo, tá? Não, tipo Shakira. Na grelha. Titiga. Estás pronto? Vamos aí, José Piedade, em 3, 2, 1. Tem que ser rápido. Ei, já era. Ah, sim, para trás, exatamente. Você já na segunda. Queres travar já na segunda? Ei. Até vou te perdoar aquela. 4, 3, 2, já era. Acabou o tempo. José Piedade. Emila! Vamos embora, Emila. Emila, 1001 noites de amor com você. Na praia, no barco. Emila, estás pronta? Estás pronta? Achas que sim? Eu também acho que sim. Emila. Emila, estás pronta? Estou pronta. Bem preparada. Preparada, né? Exato. Yeah. Emila. Sim. Estás pronta? Jesus. Estás, Emila? Sim. Ok, pronto. Plateia, quer fazer alguma pergunta? A Emila? Estás pronta? Estou preparada. Ok. Então vamos a isso, ok? Podemos avançar, né, Emila? Emila? Podemos avançar, né? Podemos. Ok. Estás pronta, né? Estou preparada. Sim, senhora, é isso. Ok. Então, assim sendo... Emila. Oh, calupeteca. Eu estou a descontrair a Emila. Ela estava muito tensa. Eu estou a descontrair. Emila, agora é que é, ok? Está bem. Preparada, né? Sim, preparada. Prontíssima. Sim. Vamos a isso? Vamos. Ok. Então, estás pronta, né? Vamos embora. Em 3, 2, 1. Vamos, Emila. Ei, sem batotas, Emila. Aqui tem uma lâmpada que aquece o botão. Vamos, Emila. Estás quase, Emila. Agora é a começa dolorosa. Vai, Emila. Olha o tempo, Emila. Emila. Acabou. Emila. Pelo menos não deixou cair os pratos. Mas salve de palmas para Emila. Ai, Emila. José Santana é contigo. Salve de palmas para o José Santana. José Santana. Sim. Pronto? Com essa altura acho que não dá. Epá, vamos tentar, né? Vou tentar. Em 3, 2, 1. José Santana. Olha aí, está. Então, faz aí bem. O prêmio é uma fritadeira, José Santana. Ei, estás aí bem, José Santana. Agora é que começa a doer as costas, é aqui. Mas estás aí bem, José Santana. Só falta um, José Santana. 2. Eu vou considerar, sim, senhora. Eu vou considerar porque ele fez um esforço enorme com a altura dele. Merece uma salva de palmas e então vai para o pódio. Leonardo. Há uma dupla, pelo menos havia, né? Agora é só um. Uns cantores brasileiros, Leão e Leopardo. Okay. Como é que chama? Leão e quem? Ah, Leonardo. Agora só ficou o Leonardo. Ai. Ok. Leonardo. Sim. Leonardo, é contigo, é? Certo. Tens que fazer isso em menos tempo do que o José Santana. Não sei se vou conseguir. Eu também não sei. Em 3, 2, 1. Cabeça para trás. Cabeça para trás. Já estás a me dar bandeira, Leonardo. 3, 2. Já a seguir no Zap Viva, Visão Atual.
noite. Sejam bem-vindos ao Visão Atual. Por força da natureza de trabalho que desenvolvem, muitas pessoas exercem a atividade laboral no período noturno. A nova Lei Geral do Trabalho impõe a estas pessoas o regime normal de 10 horas de expediente com uma remuneração adicional dependente da dimensão da empresa. Trabalho noturno é o tema para esta edição de Visão Atual. Para a abordagem deste tema, contamos com a presença da advogada Ana Paula Godinho, do gestor de contas da empresa UCOL, Mário Tazi, e do jurista e membro da JUTRA, que é a Associação de Juristas de Direito de Trabalho de Angola, Carlos Soeiro. Boa noite a todos e obrigada por terem vindo ao Visão Atual. De acordo com a Lei Geral de Trabalho vigente, qual é a definição de trabalho noturno? Doutora Paula Godinho. Boa noite. O trabalho noturno é o trabalho que é prestado durante a noite. O trabalho que é prestado no período que vai das 20 horas às 6 horas da manhã do dia seguinte. Mas é preciso aqui referir o seguinte: para que seja considerado trabalho noturno, é necessário que o trabalho seja sempre prestado nesse período. E não, por exemplo, que o cidadão trabalhe em regime de turnos e, porventura, num determinado dia, calhe ter que prestar serviço no período da noite. Aí não é considerado trabalho noturno. Portanto, entende-se que só presta trabalho noturno aquele sujeito que só trabalha à noite. Portanto, as pessoas que trabalham em regime de turno, em que num dia estão à noite e no outro dia estão de dia, não é considerado trabalho noturno, é considerado trabalho normal. Okay. Ou também pode ser considerado trabalho noturno aquele trabalho que é prestado durante a noite por pelo menos 3 horas. 3 horas que estejam compreendidas entre as 20 e as 6 da manhã do dia seguinte. Mário, gostava de ouvi-lo. É isto que acontece na sua empresa? É isso, é mesmo isto. Nós trabalhamos em prestação de serviços, então para os nossos clientes, nós prestamos serviço, para alguns clientes da nossa empresa prestamos serviços durante 24 horas por dia. E nesta ordem de ideias nós temos que criar turnos, e estes turnos, temos inclusive turnos que funcionam dentro deste período que a doutora acabou de referir. E temos turnos que começam das 17 até a meia-noite, temos turnos que começam das 20 à 1 da manhã e turnos ainda que vão das 0 às 6 da manhã. Para que as pessoas percebam que a sua empresa e o UCOL são empresas prestadoras de serviço de telefonia, não é? Telefonia. Aqueles números que ligamos e pedimos auxílio, as pessoas, está sempre alguém a atender. A área de contact center é isto mesmo. Muito bem. Para questões de televisão, para questões de telefonia, móvel, está bem. Portanto, está esclarecido. E que tipo de atividades são excluídas do conceito de trabalho noturno, Carlos Soeiro? Para a atividade laboral noturna, o regime de horário noturno, a lei prevê várias exclusões. Elas são impostas mesmo pelo artigo 110, no seu número 2. Vamos supor aqueles trabalhos que, por sua natureza e característica da própria atividade laboral, não possam ser consideradas atividades noturnas ou trabalho noturno. As atividades intermitentes, as atividades que são consideradas diurnas e que só prestam horas, que só estão ao serviço para fazer horas extras. Temos também aquelas atividades em que os seus prestadores prestam serviço ao público diretamente, ou seja, está definido que caracteristicamente essas atividades, pela sua natureza, já não se podem considerar trabalho noturno. Na prática, que atividades são estas? Podemos ter as atividades daqueles que prestam serviço ao setor da energia e águas, por exemplo. Os famosos piquetes, não é? Exatamente. Okay. Temos também os bombeiros, que podem uma atividade que ocorre por ocorrência de alguma situação, algum desastre, alguma calamidade. Temos ainda as farmácias, os hospitais. Refiro também no contexto para os trabalhos retificados em regimes de turno. Estas também são excluídas do tipo de trabalho noturno, da atividade noturna. Por que razão a nova Lei Geral de Trabalho, que vigora desde 2015, aumentou o número de horas do trabalho noturno? Doutora Paula.
Eu não consigo compreender, de facto, e é uma crítica que dirijo normalmente a esta nova Lei Geral do Trabalho. Deixe-me dizer-lhe que a Lei Geral do Trabalho antiga, a Lei 2/0, era uma lei excessivamente permissiva, só defendia o trabalhador e deixava, na maior parte dos casos, o empregador muito desprotegido. E esta lei tentou corrigir um pouco a Lei 2/0, mas a verdade é que caímos no extremo oposto, passamos do 8 para o 80. Enquanto que a Lei 2/0 só protegia o trabalhador e deixava o empregador completamente desprotegido, esta Lei 7/15, de 15 de junho, passou a proteger unicamente o empregador. E, de facto, não se compreende que, por exemplo, relativamente ao trabalho noturno, o seu regime tenha sido agravado, porque na lei anterior o máximo de horas que se permitia de trabalho noturno eram 8 horas, e ainda assim havia uma disposição especial que obrigava as empresas a periodicamente realizarem exames médicos aos trabalhadores. E esta lei aumenta o número de horas, e acho que até é contra a natura, porque se a pessoa só trabalha à noite, nem deve, portanto, trabalhar tantas horas como prevê a nova lei, e, portanto, não confere qualquer outra proteção, não obriga a entidade patronal a qualquer obrigação adicional, como, por exemplo, fazer exames médicos periódicos, e nem sequer se refere a um período de descanso, porque o nosso organismo naturalmente está talhado para trabalhar durante o dia e dormir durante a noite. Quando uma pessoa só trabalha no período noturno, naturalmente vai inverter, digamos, o seu metabolismo. E acaba por nem descansar o suficiente. Descansar o suficiente. Portanto, acho que o legislador deveria proteger as pessoas que só trabalham à noite e deveria, por exemplo, obrigar os empregadores a concederem um dia de descanso, por exemplo, para além do dia normal de descanso, a esses trabalhadores que só trabalham no período noturno. Portanto, e a nossa lei, de facto, nesse aspecto, deixa os trabalhadores muito desprotegidos. Mas uma questão que se levanta nesta altura, doutora, é o facto desta lei ter sido aprovada, e com certeza os trabalhadores deverão estar a perguntar-se onde é que estavam as pessoas que nos deveriam proteger antes dela ter sido aprovada. Olha, é uma pergunta que eu também faço muitas vezes. Confesso que fiquei muito desiludida quando esta lei passou na Assembleia tal como passou. E talvez por essa razão é que agora sinta movimentações no sentido de se alterar esta lei, que é uma lei relativamente recente. Não é comum que o legislador, em 3 anos, pense alterar uma lei, portanto, que no fundo que é um código. Os códigos normalmente são feitos para durar pelo menos 1, 2, 3 décadas, não é? Portanto, o código mais recente que nós temos é o Código da Família, que foi feito em 1988. Este código, a Lei Geral do Trabalho antiga, tinha sido de 2000, portanto, durou pelo menos 15 anos. E quando se pensou alterar, devia-se ter corrigido, de facto, a lei, porque a lei anterior era de uma bondade excessiva para os trabalhadores, mas, na verdade, esta lei foi para o campo oposto, passou a ser de uma bondade excessiva para os empregadores, deixando os trabalhadores desprotegidos. Porque não se compreende que, por exemplo, o trabalhador que trabalha no período diurno tem, no máximo, pode trabalhar no máximo 8 horas por dia. Excepcionalmente pode ir até às 10 horas. E o trabalhador no período noturno pode ir até 10 horas. Portanto, 10 horas é a regra. Portanto, penso que é contra a natura, de facto, isto. Ok, Mário, gostava de ouvi-lo também. Como é que funcionam as coisas na sua empresa? É respeitado ou são respeitados os direitos dos trabalhadores?
Totalmente. Na UCOL, totalmente são respeitados os direitos dos trabalhadores. Nós cumprimos todas as normas para os trabalhadores noturnos, seja o horário. Quais são os turnos? Qual é o período da duração dos turnos? 7 horas. 7 horas. E temos um outro turno que é o da madrugada, que vai das 0 às 8 da manhã, que é um dos turnos especiais que nós temos. Mas nós respeitamos sempre todos os artigos da lei, como aqui podemos verificar, a questão que tem a ver com a remuneração é respeitada, a questão que tem a ver com a duração ou o horário de trabalho é também respeitado. Volto a si, Carlos, para perceber quais são, afinal, os direitos do trabalhador noturno. Portanto, existem direitos específicos para este trabalhador? Exatamente. O direito, eu faço uma concepção muito aprofundada da Lei Geral do Trabalho nesse contexto. Primeiramente, os direitos que todo trabalhador noturno tem são os observados pelo artigo 43 da Lei Geral do Trabalho. E o que é que diz este artigo? Este artigo diz que o trabalhador, por exemplo, deve ser tratado com respeito, urbanidade, deve ser pago o seu salário a tempo e horas, não pode ser dada atividade diferente daquilo que lhe foi informado na sua contratação. Dentro desses direitos, ele tem direito à urbanidade, tem direito ao bom tratamento, como já referi anteriormente. Então, sem tirar isso, o próprio trabalhador noturno, ele deve obediência, além destes pressupostos normativos, também obediência ao número 7, ao artigo 7º, que refere os deveres, os princípios do direito do trabalho, fundamentais do direito do trabalho. Então, é nesta vertente. Depois, em termos de remuneração, ele tem direito a uma remuneração adicional, ok? Esta remuneração adicional... Qual é o valor desta remuneração? Esta remuneração adicional... Em termos percentual? Em termos percentuais, a lei anterior, a lei 2/00, referia um valor único, era uma remuneração de 25%. Esta lei atual, como acabou de referir a doutora Godinho muito bem, a lei atual vem um bocadinho penalizar o trabalhador, principalmente o trabalhador noturno. Porquê? Porque ela reduz a percentagem atribuída na lei anterior. Atualmente faz uma equiparação com base no nível da empresa. Ou seja, uma empresa considerada empresa grande para a estrutura empresarial, ela em vez de dar as 25%, atualmente ela dá 20%. Okay? Para as médias empresas, ela atribui um valor de 15%. Para as pequenas empresas, 10%. E para as microempresas, atribui um valor de 5%. Imagino que anteriormente não fazia essa distinção e hoje faz. Dá-me até a impressão de querer, eu se fosse um empresário, tivesse a abrir a minha empresa, eu ia preferir me agregar às microempresas, mesmo para pagar pouco. É extremamente inaceitável, acredito que sim. Mas vamos olhar, portanto, olhamos para esta realidade dos direitos, dos deveres dos trabalhadores, sabemos que eles estão aí, os trabalhadores noturnos, mas queremos falar também da importância destas pessoas que precisam de estar entre as 8 da noite e as 6 da manhã a trabalhar e a prestar serviços que acabamos por solicitar também. Nós temos, em grande parte dos nossos clientes, a atividade que eles mesmo prestam ao público, alguns serviços são ininterruptos, são 24 horas ao dia. Por exemplo, o caso da Unitel. Nós temos uma linha de atendimento que presta serviço a este cliente 24 horas por dia. Ou seja, o cliente, não importa a hora, se tiver algum problema, pode ligar, está do outro lado alguém disposto para atender. Temos todas as ferramentas de suporte para poder dar solução à questão do cliente. Não só nas telecomunicações, existem também alguns outros serviços que, por acaso, a banca, em alguns casos, alguns serviços nem são, ou seja, interrompem o serviço, o atendimento ao público físico às 15, 16 horas, mas alguns serviços se alastram até à meia-noite. Qual é a importância, eu gostava de ouvi-la, doutora, também, sobre qual é a importância do trabalhador noturno, afinal, para a nossa sociedade? Não. O trabalhador noturno terá a mesma importância que tem um trabalhador que trabalha durante o dia. Mesmo consentindo mais sacrifícios do ponto de vista físico. É certo. Portanto, tem a mesma importância porque ele vai desempenhar uma tarefa que, por vezes, podia ser desempenhada
por alguém que só trabalhasse de dia, ou podia ser realizada durante o dia. Mas para determinada empresa, dada a sua especificidade, aquele trabalho só pode ser realizado à noite. Olha, e é óbvio que um trabalho que só pode ser realizado à noite exige, desde logo, algum sacrifício adicional por parte do trabalhador. E normalmente é um trabalho que é mais adaptável ao trabalhador do género masculino, porque até a nossa lei veda às mulheres, exceto se a Inspeção-Geral do Trabalho e um médico autorizar a trabalhar só no período noturno. E até porque as mulheres normalmente têm filhos pequenos e são elas que cuidam dos filhos, e por isso o trabalho noturno não é aconselhável para os trabalhadores do género feminino. Ora, é óbvio que para uma empresa que tem o seu pico de trabalho no período noturno e que tem que atender no período noturno, esse trabalhador tem que ser importante e portanto, deve ser bem tratado. Eu acho que deveria ser compensado do ponto de vista salarial, de modo a que compensasse efetivamente trabalhar à noite, porque há pouco, como Carlos disse, a Lei Geral do Trabalho antiga atribuía um adicional ao salário de base de 25% a todos os trabalhadores que prestassem trabalho noturno, e agora não, agora a nossa lei, considerando a dimensão da empresa, atribui percentagens diferentes. Portanto, as grandes empresas têm que pagar mais 20% do salário. Sim. As médias empresas mais 15%, as pequenas empresas mais 10% e as microempresas mais 5%. Imagine que uma pessoa trabalhe numa microempresa e que tenha que trabalhar todos os dias à noite, por hipótese, a pessoa ganhar 100 mil kwanzas, não é? Tem 105 mil kwanzas ao fim do mês, portanto o adicional são 5 mil kwanzas. E a questão que se coloca é: compensará ao trabalhador dar cabo da sua saúde, porque de facto o trabalho noturno desgasta fisicamente o trabalhador, para ganhar mais 5 mil kwanzas? Portanto, acho que o apelo às pessoas para o trabalho noturno deveria ser feito compensando-as de algum modo do ponto de vista financeiro. Portanto, e não é isto que acontece na nova lei. Portanto, nos casos das microempresas, então, a compensação é absolutamente irrisória. Não é? Volto assim, Mário, para perceber se há preferência também na sua empresa continua a ser a das pessoas trabalharem à noite, e se são mais homens ou mais mulheres? São claramente mais homens. Este é um aspecto importante, porque uma das maiores motivações que leva as pessoas a escolher o período noturno para trabalhar são as outras atividades que elas têm durante o dia. Nós temos casos, nós trabalhamos maioritariamente com jovens estudantes, estão na universidade nesse momento, e ajuda bastante para o aumento da renda, e também ajuda bastante no momento de pagar as propinas da universidade e conseguir manter, ou seja, acompanhar o processo de estudos e ao mesmo tempo já estar empregado, já estar inserido no mercado de trabalho. Ajuda bastante. Há pessoas, inclusive, que já é muito normal em Angola termos pessoas com duas, ou seja, trabalhar em dois locais. Durante o dia prestam serviço a uma determinada empresa e à noite, para aumento da renda, já estão a prestar serviço em empresas, por exemplo, de contact center. Já é muito normal isso acontecer. E também há um outro fator que é algumas pessoas que não têm atividade durante o dia também aproveitam esse tempo livre para estar mais tempo com a família durante o dia, acompanhar o crescimento dos filhos, os estudos dos filhos. Quer levar à escola, apanhar, levar à escola, apanhar isso. E trabalha durante a noite. E trabalha durante a noite. E se a mulher estiver grávida? Pode-se fazer não pode. este... É que a nossa lei já proíbe o trabalho noturno à mulher. Estando grávida... Não é um ato discriminatório, doutora? As mulheres falam tanto em oportunidade, em direitos, em igualdade, estas coisas, e depois sempre podemos ter proteção para algumas coisas. Leda,
nós não podemos tratar de modo igual aquilo que é desigual. Aí também estamos a exercer o princípio da igualdade. E a verdade é que nós temos que partir do seguinte princípio. O homem e a mulher são duas pessoas iguais em direitos, e é isso que estabelece a nossa Constituição, mas são duas pessoas diferentes. Portanto, cada um destes géneros tem as suas especificidades. E, na verdade, ter oportunidades, buscar emancipação, não é querer ser homem. Não. É pedir que a respeitem na sua identidade, na sua essência. Portanto, e já aqui disse uma vez num programa, a mãe, normalmente, é que conduz a família, a mãe é que educa. A mulher fica grávida, o homem não fica. A mulher amamenta, o homem não amamenta. Portanto, há que proteger a mulher, porque protegendo a mulher está-se a proteger a família. E a família é a célula base da sociedade. Precisa de ser protegida. Se nós tivermos uma família feliz, teremos uma sociedade feliz. Bem, já que eu falei das mulheres gestantes, se for funcionária, trabalhadora noturna, entra para o período de gestação, tem a obrigação de avisar ao chefe, à chefia, e pedir para que se faça a troca de turno? Pode ser, deverá haver compreensão por parte Exato. do empregador? Não, a entidade patronal é obrigada, porque à mulher grávida, sobretudo, não se pode impor que exerça funções, que realize trabalhos e que trabalhe em horários que sejam prejudiciais ao estado em que se encontra. Não é? E a mulher grávida precisa de repouso, precisa de assistência médica, precisa de ter tranquilidade e, de facto, o trabalho noturno não dá tranquilidade a uma mulher grávida, sobretudo, não é? Porque não é só a mulher, é a mulher que carrega dentro de si um outro ser. E por isso, se porventura houver uma mulher que tenha sido autorizada a exercer trabalho noturno, tratando-se de um momento em que se encontra grávida, portanto, deve suspender esse trabalho. E mesmo que trabalhe no período diurno, não pode também realizar tarefas que ponham em risco o seu estado de gestação. A prática mostra que muitas das pessoas que trabalham durante longo período, 2, 1 ano, 3 anos, durante a noite e madrugada, acabam por depois desenvolver sobretudo o problema de hipertensão. Portanto, é um cuidado maior que se deve ter também com estes funcionários, talvez por perderem a noite ou o stress. Eu vou assim, Carlos, para perceber se existem muitos conflitos jurídicos laborais. Vocês têm recebido muitas queixas, tanto de patrões quanto de funcionários que se sentem lesados, trabalhadores noturnos? Aqui abrir uma empresa. A Jutra não é uma associação para receber esse tipo de processo, esse tipo de casos. Então, a Jutra foi criada exatamente... O nosso trabalho é... Nós estamos ao serviço do direito do trabalho, ou seja, unir, é criar... É como se fosse uma reunião de indivíduos que estão a prol do direito de trabalho, para prestar pareceres, opiniões, reunirem-se, marcarem debates, entenderem, analisarem a doutrina, a jurisprudência, as legalidades, o princípio da legalidade, incorporar isto tudo. E, infelizmente, gostaríamos muito de poder abraçar, e deixa-me aqui dizer, sem marcar a parte financeira, a Jutra gostaria muito. Nós não somos uma atividade com fins lucrativos e, economicamente, nós desenvolvemos as nossas próprias habilidades. Então, pouco ou nada lhe poderia dizer sobre essa situação, porque não é factual dentro da nossa associação. Então, para isso, nós normalmente recomendamos que se procure associações sindicais ou advogados em especificidade para tratar de determinados pedidos de trabalhadores que estejam numa situação de incoerência ou de estresse com relação ao trabalho noturno ou qualquer tipo de atividade que não há respeito por parte da entidade empregadora ao seu lado.
Infelizmente. Sentindo-se lesado, deve procurar contratar um advogado. Não contratar um advogado, porque muitas vezes a pessoa não tem a aconselhar-se. Mas o aconselhamento não é gratuito? É gratuito, doutora Paula? Em alguns casos Como é que eu chego ao escritório da doutora Paula Godinho e digo, ai, doutora, eu quero que me aconselhe sobre isso? Até possível essa sensibilidade. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Quando existe um conflito laboral, pode ser com um trabalhador que trabalhe no período noturno ou com um trabalhador que trabalhe durante o período diurno. Mas quando há um conflito laboral, o trabalhador deve, em primeira instância, dirigir-se a uma entidade que pode ser a Inspeção-Geral do Trabalho ou, eventualmente, um magistrado do Ministério Público junto da sala de trabalho e requer uma conciliação, que seja marcada uma tentativa de conciliação entre o trabalhador e a entidade patronal. Portanto, o trabalhador expõe as questões que o levam ali e pede essa tentativa de conciliação. E a entidade a que o trabalhador recorrer obriga-se a convocar a empresa e a marcar a tentativa de conciliação. E, algumas vezes, as duas partes colocadas diante de um terceiro, não é? Acabam por concertar interesses e acabam por conciliar e a situação resolve-se mesmo por ali. Se porventura não houver conciliação, o trabalhador deve passar à fase seguinte, que é a fase judicial. Portanto, neste momento, a lei não obriga à constituição de advogado. O trabalhador pode ir sozinho ao tribunal, faz o seu requerimento e dirige-o ao juiz, e o juiz é obrigado a resolver a questão. Aliás, os juízes são sempre obrigados, sob pena de denegação de justiça, a resolver os casos que lhes são colocados. Neste caso, no direito do trabalho, há uma especificidade e que acaba por beneficiar o trabalhador. É que enquanto num outro tipo de processo qualquer, como por exemplo num processo civil, o juiz só pode decidir na medida do pedido que a parte fizer. Portanto, se o trabalhador, por exemplo, por hipótese, for ao tribunal e disser, olha, eu trabalhei durante o período noturno, esta é uma grande empresa e em vez de me pagarem os 20%, só me pagaram 10%. E eu venho pedir o adicional. O trabalhador até pode estar a pedir por defeito, pode estar a pedir menos do que aquilo a que teria direito. Mas no caso do direito do trabalho, o juiz pode decidir, nós em direito dizemos ultra petita, ou seja, ele pode decidir para além daquilo que o trabalhador pediu, desde que o trabalhador tenha direito. Portanto, o juiz vai apreciar a questão e vai condenar o empregador, se for o caso, naturalmente, não é? Não tem sempre que condenar o empregador, só quando ele, de facto, não tenha agido de acordo com a lei. Portanto, mas se o fizer, vai fazê-lo de acordo com aquilo que tem que pagar aos olhos da lei, independentemente do pedido que o trabalhador tivesse feito. Ok, doutora Paula Godinho e os nossos convidados, nós vamos regressar daqui a pouco, vamos fazer agora um breve intervalo, não saia daí. Quando voltarmos, vamos continuar a abordar o trabalho noturno no Visão Atual. Ganhe como um campeão. Subscreva o depósito mundial até 13 de junho e, se acertado na estação vencedora, ganhe até 20% na renovação do depósito. Informe-se já numa agência. Banco Económico. Somos futuro. Em Angola, quem tem ginga é rei. We're the most effective ER in the country. E ninguém tem mais ginga que os personagens Fox. This is what I want. Os reis da piada. Oh. Is that good or bad? Os reis da emoção. It's your call. Os reis da investigação. Where did the killer go?
Os reis das séries estão todos aqui, todos os dias, nos teus canais Fox. Que é isso? É Luandina, prova só. Prova já Luandina, 100% puro malte, 100% angolana. Nossa! Seja responsável, beba com moderação. Um ato desesperado. Como assim você fugiu? Lá em cima no corredor está o Maximiliano. Revela o lado protetor de Manuel Maria. Você não entende que isso piora a sua situação? Já está feito, pai. Agora eu preciso que o senhor me ajude. Mas será isto suficiente para corrigir os erros do passado? O que está acontecendo? Imagina, senhor, seu filho Maximiliano fugiu. Como assim? Não me diga. O senhor não tem ideia de onde nós podemos encontrá-lo? Não faço a menor ideia. Açúcar, hoje no Zap Viva. No Blast, maio está cheio de convidados. Dias 1, 2, 3 e 4, Sylvester Stallone entra em ação. Dias 12 e 13, o herói de serviço é Ryan Reynolds. De 14 a 20, Jackie Chan entra à defesa e ao ataque. Dias 26 e 27, aparecem os mestres da ilusão. Blast, a tua vida com mais ação. Disponível no canal 69. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Zap, a minha TV. Zap News vem com muita novidade, muita coisa boa. A Yara e o Daniel estão sempre em cima do acontecimento. Uma coisa fantástica, Eu vejo tudo, ao detalhe. E é isso que nós queremos partilhar com vocês agora. Eles trazem-te os melhores artistas. E as histórias de maior sucesso. As coisas estão correndo muitíssimo bem. Do mundo dos famosos. Já tem muita coisa para fazer. É muito amor, muito carinho. Não dá para parar. Zap News, segunda a sexta. Com repetição, segunda a sexta, no Zap Viva. Já estamos a caminho da próxima gala. Muitas emoções, muitos talentos e vontade de vencer. E os concorrentes têm de estar preparados para o grande desafio. Agora, o grande júri és tu. Não percas a música. Agora é da verdade, né? Numa noite cheia de emoção. Todos os sábados, em direto para viver emoções. Unitel Estrelas ao Palco. Sábado, com repetição domingo, no Zap Viva. A Rosa Entretenimento apresenta Blá 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 com os chineses. Wambu! Dá licença, pô do Wambu! O Cubico vai para aí! É no dia 3 de junho! Pela primeira vez vocês vão poder ver Tia Bolinha, Mauro Guenda, Adão Felipe e Manuel Felipe. Todos! Domingo 3 de junho de 2018, no pavilhão Osvaldo Serra Vandonem, a partir das 18 horas. Você não vai perder as cenas do Cubico dos Tunesa ao vivo. Blá 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 com os Tunesa. Bem-vindos de volta ao Visão Atual, o programa do canal Zap Viva, que todas as quintas-feiras lhe traz debates, reportagens e grandes entrevistas. O nosso programa de hoje está a abordar o trabalho noturno. No nosso painel contamos com a presença da advogada Ana Paula Godinho, do gestor de contas da empresa Iucol, Mário Tazi, e o jurista e membro da JUTRA, que é a Associação de Juristas de Direito do Trabalho de Angola, Carlos Soeiro. Vamos então dar continuidade ao nosso programa, depois do intervalo, e olhar para a questão do trabalhador noturno. Mário, a importância, porque sabemos que há coisas que até nos agradam que aconteçam à noite, como as obras no pavimento, sobretudo nas estradas. Muitas vezes, quando acontece durante o dia, a gente diz: porque eles não fazem isso à noite, que as pessoas estão a dormir e que é tudo mais tranquilo. Portanto, há trabalhos que de facto se justificam que sejam feitos à noite. Claro, claramente. Nós verificamos, por exemplo, na nossa atividade, que boa parte dos clientes, na questão das telecomunicações, no caso prático da telefonia, os clientes preferem ligar-nos à noite. Um fato extremamente curioso. As pessoas durante o dia estão envolvidas com outras tarefas,
não têm aquele tempo de estar a resolver determinadas questões e preferem ligar à noite. Inclusive, nós recebemos 40% do volume de chamadas dos clientes à noite. Ou seja, é um dado extremamente curioso. São autênticos heróis, os nossos funcionários, os nossos colegas. Estão sempre aí para servir os clientes. Naquilo que for necessário, eles estão ali dispostos a ajudar naquelas questões muito técnicas, principalmente, para a resolução, quer seja com equipamentos, quer seja com determinados produtos que alguns clientes precisam de alguma informação, nós estamos aí dispostos a servir. Mas na altura em que as pessoas vão assinar os contratos, como é que isto funciona? O interessado já manifesta a vontade de trabalhar à noite ou a empresa informa que a intenção é que ele seja um trabalhador noturno? Para o turno da noite, nós selecionamos as pessoas ou seja, é um critério de seleção que as pessoas devem escolher trabalhar à noite. Ok. Para facilitar a integração, para facilitar o próprio estímulo da pessoa em relação ao trabalho que vai desempenhar. Isso facilita bastante. Isto não é uma obrigação, a empresa não coloca isso como uma obrigação. Se ele quiser, trabalha à noite. Ok, mas Carlos, existe alguma obrigatoriedade de acordo com a lei para que, se o empregador quiser que este trabalhador funcione à noite, possa informá-lo? Existe essa obrigatoriedade de acordo com a lei ou não? Sendo funcionário, o chefe pode escalar como quiser? O trabalhador, eminentemente, nos seus deveres, ele responde também além do respaldo legal, ele responde ao seu contrato. O empregador pode, por necessidade imperiosa da empresa, ordenar que uma certa atividade e que o nível de competência deste colaborador, a sua apetência maior, seja a realizada no trabalho noturno, mas não o pode obrigar. Ele não pode obrigar o trabalhador, efetivamente, a chegar para ele e dizer, olha, a partir de hoje tu vais trabalhar no período noturno. Mas esse trabalhador deve ser avisado? Deve ser avisado com antecedência, o aviso prévio. Ou seja, há um princípio que norteia a Lei Geral do Trabalho de uma ponta a outra, que é o princípio do favor laboratório. E isto é mesmo, e o trabalho noturno tem uma tendência prejudicial. É como eu tenho referido, é inevitável discutirmos que o trabalho diurno seja um trabalho essencialmente e eminente o melhor para o ser humano. O trabalho noturno cria um desgaste emocional, ou seja, o organismo humano entra em desativação constante, ou seja, tens de estar numa vigília constante, acabas por criar nervosismos, acabas por criar certas situações desqualitadas no trabalho noturno e que o melhor é o trabalho diurno. Então, bem, quem diga que a noite se feita para dormir. Existe uma máxima, ou seja, a Associação Internacional do Trabalho, já há um século atrás, 150 anos atrás, devido ao histórico do horário noturno, decidiu que, porque há uma máxima em inglesa que diz 8 hours to sleep, 8 hours to work and 8 hours to play. Ela faz menção a 8 horas de trabalho por dia, efetivamente por esta razão. Então, um trabalhador que esteja a laborar no período noturno tem esse desgaste. E é essencial que ele esteja previamente avisado que vai realizar atividade noturna. E ele também tem o seu poder discricionário de dizer não vou poder. Por quê? Por causa destas atividades, eu tenho, por exemplo, eu não vou pedir a um trabalhador para laborar no regime noturno, quando eu sei que ele vive não tem a mulher, ou perdoa a mulher, ou separou-se e vive com a sua filha 10 anos ou 8 anos. Então, ele tem de expor as razões que o não fazem funcionar. E o empregador não é obrigado. A legislação não impõe que o empregador obrigue o trabalhador a seguir, ainda que por convenção coletiva ou venha aplicar dentro do próprio contrato. É impossível. Ou seja, há aqui um ilícito da própria lei se o empregador assim o fizer. Mário, já passou por situações destas em que teve funcionários num determinado horário, mas depois, fruto da sua realidade social pessoal, acabou por precisar alterar e houve compreensão e sensibilidade por parte da entidade patronal? Há sempre. Nós, ao receber esses pedidos, nós entendemos que primeiro é importante perceber a causa que leva a pessoa a mudar de horário. Claro. E muitas das vezes a questão da remuneração é um dos fatores que atrai muita gente para o horário noturno.
o horário da noite por pagar melhor, as empresas por pagar melhor no horário da noite, os funcionários têm maior propensão em seguir a questão do dinheiro. Mas há outros fatores também que ajudam bastante. Há outros fatores que ajudam bastante ou contribuem bastante para as pessoas solicitarem o período da noite. Em algumas universidades, por exemplo, alguns anos do ano, ou seja, alguns anos do processo do curso não existe, não lecionam durante o dia. Porque para fechar uma turma, por vezes tem que agregar um certo número de indivíduos e colocar no período da noite, ou no período da tarde, ou no período da manhã. E por esse motivo as pessoas têm tendência a impedir uma alteração de turno. E sempre que for possível, nós atendemos esses pedidos. Está bem. Doutora Paula, volto a si para percebermos, e nós estamos a falar sobre o trabalhador noturno, olhando para a proteção necessária para estes trabalhadores que acabam por ter não diria uma carga laboral apenas, mas uma carga emocional também. Portanto, são 10 horas de trabalho durante a noite, em que habitualmente estariam a descansar ou a dormir. Mas são importantes também. O seu trabalho acaba por ser fundamental. Fora estes que fazem parte do contexto dos trabalhadores noturnos, mas como os outros são prestadores e estão nas empresas públicas, mas que ainda assim acabam também por trabalhar à noite. Olha, é preciso que diga aqui o seguinte: o contrato de trabalho, como todos os contratos, é um contrato consensual, ou seja, o contrato só se conclui, só se estabelece quando há acordo entre o trabalhador e o empregador. Portanto, se não houver acordo, e isto para falar um pouco do que a Leda perguntava há pouco, se não houver acordo do trabalhador de trabalhar só no período noturno, em princípio, o empregador não o pode colocar só no período noturno. A importância do trabalho noturno, como disse há pouco, é a mesma do trabalho diurno. Mas a lei permite ao trabalhador a possibilidade de reduzir as horas de trabalho, mas isso reflete